Não existe devoção hereditária. Essa é uma escolha individual. A espiritualidade também não é um bem que se divida no inventário após a morte dos pais. Você pode ter pais extremamente espirituais, dedicados ao Senhor, e ainda assim escolher ignorar e ser contra tudo aquilo que os seus pais creram e representaram. Essa semana eu ouvi uma conversa, um bate-papo, um podcast, em que perguntavam a uma psicóloga por que os pais dessa geração de hoje parecem tão reféns dos filhos, incapazes de disciplinar, por que têm tanto medo de serem pais dos seus filhos. E ela fez uma análise que me chamou a atenção e eu achei interessante, queria destacar com você. E ela diz o seguinte: muitas das abordagens da psicologia que são muito valorizadas nos nossos dias olham para um indivíduo como uma vítima, como um resultado daquilo que fizeram com ele. Então, a pessoa tem esse problema porque o pai foi assim, porque a mãe foi assim, porque o chefe fez isso. Os indivíduos se tornaram vítimas de uma sociedade que praticamente os obriga a ser quem são. E essas são visões muito acolhedoras, porque afinal de contas eu não sou responsável. Eu não sou responsável pelas coisas que eu faço. Eu sou apenas um resultado do que fizeram comigo. Só que quando esses indivíduos que acreditam nisso se tornam pais, existe um problema, porque se o seu filho der certo, a responsabilidade foi sua, mas se ele der errado, a culpa é sua. Foi você que acabou com a vida dele. Então, existe uma responsabilidade muito grande de eu não posso errar. Eu tenho que acertar em tudo e eu tenho que fazer tudo o melhor para que o meu filho tenha alguma chance de ser alguém. Porque sou eu que determino o sucesso ou o fracasso do meu filho. Então eu tenho que pagar a escola mais cara, eu tenho que dar a ele os brinquedos mais caros, eu tenho que ser tudo de bom, porque se ele for algo ruim, se der algo ruim na vida dele, a culpa foi minha. E eu determinei o fracasso do meu filho. Por isso, muitos pais se tornam reféns dos filhos, muitos pais não são capazes de disciplinar os filhos. Por isso, muitos decidem nem ter filhos, porque a responsabilidade, o peso é grande demais. Mas essa ideia, esse jeito de pensar, desconsidera algo fundamental e importante, que é a individualidade, a autonomia do indivíduo de fazer escolhas por conta própria. Não importa o que você faça enquanto pai ou mãe, o seu filho sempre terá, em última instância, a autonomia de decidir, de escolher por si quem ele será. Isso fica muito evidente na nossa leitura de hoje. É claro que os pais têm sim uma responsabilidade de influência importante que não deve ser menosprezada. Nós, enquanto pais, temos que instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu faço isso com os meus filhos, mas nunca devemos nos esquecer de que, em última instância, eles farão escolhas. E você, enquanto indivíduo, precisa fazer escolhas. Quantos crentes, quantas pessoas que orbitam ao redor de igreja se confortam no fato de que seus pais têm uma tradição dentro da igreja, mas nunca se atentaram para a responsabilidade de que eles façam uma escolha de seguir ao Senhor, de serem fiéis ao Senhor. Espiritualidade, devoção, são escolhas individuais, algo que você e só você pode fazer por você. Hoje a nossa leitura nos levou do segundo livro dos Reis, capítulo 20, até o capítulo 22. E algumas coisas interessantes nós temos retratadas aqui. No capítulo 20, nós temos o final da vida de Ezequias, que foi o melhor rei de Judá. Homem devoto, homem fiel ao Senhor, foi obediente ao Senhor e aos mandamentos de Deus como nenhum outro antes dele. O melhor rei que poderia ser, certamente o melhor, o mais espiritual que poderia ser. É isso que o texto nos apresenta. A ponto de que Ezequias estava doente, à beira da morte, recebe do Senhor a notícia de que morreria daquela enfermidade. Ele chora, ele clama ao Senhor, e o Senhor concede a ele 15 anos extras de vida. Tá bom, olha, eu ouvi o seu clamor, eu vi as suas lágrimas, e eu vou conceder a você mais 15 anos de vida. E o reino, eu vou livrar a cidade do rei da Assíria por amor a você e pela sua devoção. Olha que homem incrível. Mas esse rei, Ezequias, ele dá origem a Manassés. O filho que o sucede no reinado, quando ele morre, eventualmente, depois daquele período, Manassés tinha 12 anos. Note que ele nasceu nesse tempo extra que o Senhor concedeu a Ezequias, que a propósito faz a gente pensar se ele devia ter pedido por esses anos extras. Mas, voltando ao texto, Manassés assume o reinado aos 12 anos, ele reina por 55. E ele faz exatamente o completo oposto de tudo que o seu pai representou. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele reconstruiu os santuários idólatras que o seu pai tinha destruído. Ele construiu altares para Baal, poste para Azerá. Ele se curvou diante dos astros do céu, lhes prestou culto. Fico alerta para você aí, jovem que se diz crente esotérico, que está sempre consultando o seu horóscopo.
Ele praticou feitiçaria, ele sacrificou o seu próprio filho no fogo, ele praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médios, praticou o ocultismo, ele chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Azerá e colocá-la dentro do templo do Senhor, contrariando a todos os alertas, a todas as palavras de Deus. E o texto chega a dizer no capítulo 21, verso 9, mas apesar de tudo que o Senhor havia dito, o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído. Não foi por desconhecimento da lei de Deus, não foi por não conhecer o Senhor. Ele ouviu, mas ele se recusou a ouvir. Ele se recusou a obedecer e levou o povo a fazer coisas ainda piores do que aqueles que Deus havia julgado e tirado da terra quando levou o povo para ocupar a terra de Israel. Manassés assassinou muitos inocentes até encher Jerusalém com o sangue deles. Esse cara foi filho de Ezequias. O filho do melhor rei de Judá. Foi também, na sequência, o pior rei de Judá. Escolhas pessoais, individuais. Ele escolheu ignorar tudo que seu pai representou, tudo que seu pai fez, ensinou. Escolheu ignorar ao Senhor. Ele foi sucedido depois por Amon, seu filho, que permaneceu nesse caminho e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas que depois foi sucedido por Josias, que assumiu o reinado aos 8 anos de idade, porque o seu pai tinha sido assassinado, reinou por 30 anos e Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor. A marca de Josias foi, por exemplo, a restauração, a reforma do templo do Senhor. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso amanhã, sobre as ações de Josias, de restauração de um reino que o seu pai havia destruído. Porque espiritualidade, devoção, obediência a Deus é uma escolha que o indivíduo faz, que você faz. Faça boas escolhas. Pare de ficar lançando a responsabilidade sobre quem você é para os seus pais, para os seus pais, para os seus líderes, para as pessoas que estão acima de você, para as pessoas que estão ao seu redor. É muito cômodo olhar para si, especialmente quando você olha para os seus defeitos e achar, não, a culpa é dos outros. Os outros me fizeram assim, me forçaram a ser assim. Não existe isso. Receba essas influências, lide com elas. Se você recebeu más influências, rejeite essas influências e faça boas escolhas. Escolha servir ao Senhor, escolha ouvir os alertas de Deus, escolha ser obediente ao Senhor. Olha o que nós temos, por exemplo, no capítulo 22, a gente tem um trecho interessante em que, depois de ter encontrado a lei do Senhor, olha que ponto chegou o reino de Judá. O livro da lei estava perdido dentro do templo. Encontraram o livro da lei, e depois que o rei ouve a leitura daquele livro, ele entra em pânico, digamos assim. Ele está adiante e ele é confrontado com todas as formas de pecado que o povo vinha cometendo, e ele está estarrecido com o quanto eles haviam se afastado dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor diz para ele, olha, você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra essa cidade, contra os seus habitantes, que essa terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas, chorou diante de mim, eu certamente o ouvi, diz o Senhor. O Senhor contempla o arrependimento e ele vê, de fato, que Josias ouviu e deu ouvidos, deu atenção às palavras do Senhor. Faça você o mesmo. Pare de se esconder atrás dos outros, de colocar a responsabilidade dos seus erros sobre os ombros dos outros, sobre as influências dos outros. Assuma a sua responsabilidade, seja fiel, seja justo, seja espiritual e dedicado ao Senhor. Vamos juntos, lendo a nossa escritura, aprendendo mais com a palavra de Deus, fazendo boas escolhas e assumindo as nossas responsabilidades. Porque, afinal de contas, não existe devoção hereditária. Essa é uma escolha que você precisa fazer. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.